Olá galera do canal Criadores de Personagens, sou o Luiz Pereira aqui novamente e eu apareci rapidinho para mostrar a vocês todas as ilustrações que eu criei aleatoriamente. Eu vim falando desse lance em todas as postagens no Instagram, né, que é um dos meios que eu mais publico as minhas criações. E aí eu fiquei pensando e alguém me deu a ideia de por que não mostrar todas as ilustrações que eu construí desde quando eu comprei esse mini sketchbook, né, que foi no perfil do Kuroi, que é um amigo meu muito grande nas redes sociais e que produz também quadrinho e ilustrações e tá aí com alguns projetos bem interessantes. Eu vou deixar também um link caso vocês queiram comprar esses mini sketchbooks, porque ajuda muito. Um processo muito interessante também que eu mostrei pra vocês, que é o desenho de observação. Então, enquanto eu vou mostrando a vocês, eu vou falando a importância do desenho de observação e os materiais que eu fui utilizando para... Basicamente foi bem simples para mim poder fazer essas ilustrações. Então, vamos observar e ver tudo que eu criei aqui aleatoriamente. Vamos lá. Então, abrindo um pouquinho aqui da minha intimidade para vocês, por meio das minhas ilustrações, aqui tá tudo registrado um ponto de vista meu, né, sobre as coisas que estão à minha volta e que basicamente para as pessoas pode não fazer sentido, mas para mim naquele momento fez. Então, eu uso muito o recurso da arte, do desenho, do rabiscar, do ilustrar, do esboçar, para mim extravasar os meus sentimentos, né, seja de angústia, de raiva, de confusão. E aí eu procuro coisas ao meu redor para mim poder registrar e de alguma forma isso me ajudou muito e eu fiquei muito feliz por poder concluir mais um sketchbook e com coisas que eu não planejei, simplesmente senti vontade e fui rabiscando e usando simplesmente uma caneta descartável Nankin, né, da Unipin. E vocês podem perguntar o porquê eu utilizei uma descartável que usa tinta, que não pode apagar, ao invés de um lápis. Simplesmente por eu querer realmente registrar não só os desenhos, mas registrar também os erros e os acertos que vão acontecendo durante o registro. Porque, como eu falei para vocês, eu utilizei o recurso da observação. Então, desenho de observação é você olhar as coisas ao seu redor e você registrar de alguma forma com o material que você tem e você brincar com isso, com as formas que estão à sua volta. Então, você vai registrar aquilo. E eu fiz isso e me agradei muito, isso me ajudou muito e espero poder comprar mais outros para mim também registrar muito mais coisas, para muito mais além do que eu imagino para os meus projetos futuros. Então vamos lá, para não estar deixando esse vídeo tão extenso. Eu geralmente quando faço minhas ilustrações, eu gosto de ficar em um canto muito silencioso ou em alguns lugares bem aleatórios e costumo registrar do meu ponto de vista. Eu olho e vou simplesmente desenhando. Não me importo com detalhes que estão além dessa visão que eu me enquadro aqui, vou focando nos elementos e vou registrando sem planejamento. Então o esboço ele deve ser feito isso, primeiro uma visão geral do que você está vendo e você vai registrando. E eu costumo muito, né, colocar aqui o @lpconzcomics, que é o perfil onde eu trabalho muito mais com as ilustrações do que o meu pessoal e registro com algumas frases e palavras-chave do momento que eu estava. Então aqui tem o Terezinha Torres, né, que basicamente é o nome de uma rua. E aí eu vou acabando registrando. Então vai ficar meio que um splash page, né? São duas páginas, mas são ilustrações distintas de dias diferentes. Aqui tem outra rua que eu acabei observando, então eu trabalho muitas perspectivas, como vocês podem ver. Trabalho um pouquinho com as achuras, pouquinho não, muito com achuras. E aqui um registro de um guarda-roupa, do meu guarda-roupa. E aí eu tentei ilustrar o máximo de elementos possíveis e trabalhar um pouquinho com a questão das texturas e o sombreamento, que eu acho muito interessante. Aqui também trabalhei muito, né, com a questão das achuras, como vocês podem ver, para representar areia, representar galhos, representar grama e dar também essa sensação de profundidade para que as pessoas que conheçam o lugar que eu registrei, elas batam o olho e consigam identificar. E foi incrível, que eu mostrei, a pessoa já falou, olha, esse aqui é tal canto, isso é incrível. Aqui também trabalhei um pouco com perspectiva, trabalhei com algumas silhuetas para representar uma bike que eu tava, né, em frente à minha casa. Aqui outro registro de outra casa, né? Trabalho muito também com essa questão de luz e sombra, achuras, traços aleatórios, né? Vejam que vou fazendo essa ideia de volume, né? Com as formas e linhas, né? Achurados, tracejados, pontilhados. E esses pontinhos aqui é da folha mesmo, tá? Mas alguns eu também acabo fazendo para dar essa ideia de volume, de diferenciação de traços. Essa outra aqui é um lugar que eu gosto muito, né, de caminhar com o pessoal. Aqui é um lugar onde me traz muita tranquilidade também. Mais um pouquinho pra cá tem a lagoa, que eu falo muito pra vocês. Um registro aleatório do fogão, né. Eu tava na casa da minha comadre e aí acabei desenhando o fogão que ela tava cozinhando.
Aqui outra parte também na cozinha dela, da outra casa, né, que ela já se mudou. Aqui eu trabalho também com aspectos de luz e sombra, profundidade, texturas, perspectiva também. Aqui uma outra parte, né, desse caminho aqui que eu já mostrei para vocês. E aqui temos a continuação e outra mais profundidade. Trabalho aqui também com outro espaço também, outra ambientação que também é do lugar onde eu caminho, que tem muito essa questão da arborização, do natural, porque são rodeados de fazendas, então é provável que tenha muitas essas questões para dar comida aos animais. A igreja daqui de Pedro Velho, né, o Padroeiro São Francisco, que é uma das não é catedral não, mas é uma arquitetura muito linda que eu acho. Aqui temos uma questão só aleatória mesmo. Tava esperando nesse dia para tomar a vacina e aí registrei um pouquinho da visão que eu tava tendo. Meu pezinho aqui, tem uma bike e outras casas e enfim. Aqui já dentro do estabelecimento, né, para tomar a vacina, e que tinha algumas coisinhas onde bota as pastas. Aqui foi na fazenda, né, na fazenda do meu professor de jiu-jitsu, e aí onde ele morava lá. Aí eu acabei indo visitar à noite e registrei, né, alguns elementos lá. A fogueira, que tínhamos um custo muito forte quando eu fui pra lá, né? À noite eles faziam a fogueira e ficarem rodeados, onde meu eterno mestre, né? Que já tá aí com Deus, ele fazia muito, eu botava as músicas dele de vaquejada e era muito interessante. As conversas eram bem marcantes lá, então isso tem um significado muito mais além de que apenas um registro de uma fogueira. Aqui o meu quintal pode parecer emaranhado de muitas coisas, mas é porque aqui no quintal de casa é muito arborizado mesmo. Tem pé de coco, tamarindo, tem pé de siriguela, acerola, tem um bocado de coisa, então é muito verde. E aqui tem uns... Aqui basicamente a gente tinha lavado roupa e ficou algumas roupas registradas aí. Aqui foi no momento que eu já estava dentro da Pitbull, né? Pitbull Brother Pedro Velho, que é uma academia de artes marciais que eu participo. E aí eu estava registrando um treino do pessoal à tarde, que eu estava meio que livre. Aqui é a recepção de lá, né? Então um projeto maravilhoso também que mudou muito a minha perspectiva de vida. Esse aqui eu estava numa clínica, né? Que eu ia fazer um exame de espirometria, né? Que eu tenho um grau leve de asma, e aí eu fui lá fazer. Aqui foi engraçada essa ilustração aqui, porque foi muito engraçada. Por quê? Eu fui no primeiro dia para fazer o exame, né? E aí o resultado não sai no mesmo dia. Então eu só consegui desenhar alguns prédios e não consegui terminar tudo porque eu tinha que voltar para pegar o ônibus. E aí quando eu vim pegar o resultado, aí eu terminei e, por incrível que pareça, também não estava chovendo. Então eu tive que registrar, atualizar essa ilustração com as gotinhas, como vocês estão vendo aqui, ó, com a chuva, e terminar o restante dos prédios que não tinha dado para mim terminar no dia que eu fui. Aqui era uma capelinha que eu tinha visitado lá. A perspectiva aqui não ficou bonita, não ficou tão perfeita como vocês podem ver. Por isso que é legal do esboço você também registrar esses momentos, ó, porque ficou um pouquinho fora, né? Então, como a gente tá tendo uma visão contra-plongée, né, que é de baixo para cima, bem muito mais para cima, a gente tem uma perspectiva muito mais focada nesse ponto aqui e ela fazendo essa difusão aqui. E aí eu não consegui representar muito bem, mas eu deixei registrado e foi isso. Aqui eu tava, né, já esperando com meu pai aqui para fazer um exame dentro de uma clínica. E aí tinha a mulher fazendo a triagem. Aqui eu achei lindo esse abajurzinho que tava na parede, né, essa luminária. E aí eu gostei de trabalhar essa questão de luz e sombra, essa questão de volumetria. Aqui foi um dia maravilhoso que eu fui passar com minha mãe, né, lá num sítio. E aí tinha uma piscina, logo abaixo tinha um rio maravilhoso e foi muito bom, porque já estava um pouquinho mais flexibilizada a questão da pandemia, e aí eu pude respirar uma coisa mais, assim, nova, e as meninas começaram a brincar, e muito mais além aqui, não foi, na verdade não foi nem no dia da minha mãe isso aqui, foi no dia do aniversário de alguém que eu fui, eu não tô me lembrando muito bem, mas tinha muita gente aqui, e não foi no dia da minha mãe foi depois, foi aniversário de outra pessoa, mas enfim, foi muito bom. Aqui foi outro registro maravilhoso meu, né, que eu fui pra feira livre, né, que depois de muito tempo, pra quem não sabe, eu trabalhei em torno de 5, 6 anos da minha vida carregando feira, e daí foi muito bom porque tive conhecimento de como era o mundo dessas pessoas, da rotina, do quanto era árduo a pessoa estar ali e conseguir conquistar as coisas com seu dinheirinho ali, foi muito bom. E eu criei uma conexão muito boa, uma vivência muito boa com feira. Então eu gosto muito do cheiro. Então o cheiro da feira em si, dos temperos, de tudo, me remete muito. E poder voltar à feira e registrar isso pra mim foi muito maravilhoso. Aqui outra parte também, né, onde
tava vendendo bacias, essas coisas, tinha muita gente na feira, então isso pra mim foi muito bom retomar. Aqui também foi minha primeira competição de jiu-jitsu que eu fui. Perdi nesse dia, mas pra mim foi muito significativo. E até hoje eu tô fazendo jiu-jitsu e sonho muito em chegar lá, num pódio, muito mais além, que eu cheguei já no terceiro, mas eu quero chegar muito mais. E pra isso preciso muito trabalho duro. Esse aqui foi mais recente, foi quando fui à praça, registrei um pouquinho, né, de uma das partes da praça, com a arborização. Aqui foi quando eu fui acompanhar o meu amigo, né, na prova, né, que ele foi fazer para passar na Escola Agrícola de Jundiaí. E aí a estrutura do Campus 4, né, da UFPB, que é muito linda, que são feitas de rochas, né, e na época foi inspirada nas arquiteturas de países que trabalham muito com gelo, né, com essas questões para criar estruturas mais fortes, né, para resistir ao peso de toda a neve, enfim, tem todo um processo de arquitetura e logística aqui que eu não sei explicar direito, mas eu acho muito lindo e acabei registrando. Aqui tem um pouquinho da frente da casa da minha comadre, mas no caso eu tô sentada aqui não é da minha comadre, é de outras pessoas. Registrei uma moto, no momento que eu também tava registrando aquele outro. Foi bem divertido porque eu acho que eu nunca tinha parado para desenhar uma moto, então eu acabei desenhando e prestando atenção nos detalhes. Aqui foi uma das mais recentes, né, que é onde eu sentei no coreto e aí eu olhei a perspectiva do centro da cidade de Pedro Velho, que é uma cidade que eu amo muito e que só falta um pouquinho de olhar mais pra gente desenvolver melhor essa cidade, né, que tá faltando muita coisa, mas eu não vou falar aqui, mas eu amo muito, então o centro é muito lindo e aí dali de frente, né, com a igreja, né, que eu já falei de São Francisco. E aqui, eu não vou mostrar essa aqui rápido agora, vou mostrar logo essa outra, que é um pouquinho do processo também, né, uma das partes do meu quarto, que tem um ventilador, aqui tem a minha protetora de cabeça do MMA, um pouquinho da tela do meu computador, um amigo meu que eu desenho aleatório, aqui, né, que ele tá assistindo televisão, antes na casa anterior, e aqui o meu pezinho com o Dororô, que é o meu gatinho, tava lá na cozinha, é rachado assim, gente, é o chão da minha cozinha, mas porque ela vai futuramente ter um projeto de melhorar. E aqui meu pezão gigante. E aí eu volto pra finalizar com a splash page, que foi um especial que eu fiz depois que eu terminei de postar tudo no meu Instagram, que tá passando aqui, que é o @lpconzcomics. E também tem o @lpconz, que é onde eu registrei muito mais todo o processo de sketch, que vocês podem seguir aí no link abaixo. E aqui eu resolvi pintar, então não vou mostrar o material, que vocês podem pintar com qualquer coisa, né, que seja com aquarela, lápis de cor. E eu registrei a lagoa, que basicamente é um dos ambientes que eu mais gosto e que eu mais tive conexão comigo mesmo e que eu pude me conhecer melhor, me aceitar melhor e desenvolver muito mais aptidões pelo desenho de observação através das minhas conversas comigo mesmo e com meu Deus maravilhoso nessa lagoa. E eu não poderia finalizar esse sketch a não registrar esse ambiente, os quais eu já registrei muito mais. E aqui tá todos os elementos, né, do quanto esse lugar traz uma paz incrível, né, você se conectar consigo mesmo. E o desenho de observação, ele me melhorou muito a questão dos meus traços, a questão da minha segurança, da minha criatividade. Então, todos esses aspectos são muito importantes quando a gente trabalha no desenho. Então, eu queria muito ter compartilhado isso com vocês, então a ideia veio. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui qual foi dessas ilustrações que você mais achou assim interessante e quais são as técnicas que você e materiais que você usa para registrar os seus desenhos, seus estudos. Conta aqui, vamos interagir aqui pra gente melhorar nossas criações de personagens, nossas ideias, nossos esboços, nossos estudos, que é muito importante, tá bom?